Muito bem, começa o primeiro BT Papo na estrada. Bom, BT Papo na estrada. E eu tô aqui com o Cacau Marques, ele que é um dos apresentadores do Fora do Éden, que é o nosso podcast no Bibotalk que trata de notícias. E teve com a gente semana passada aqui, mas gravando lá do apartamento dele agora, rumo ao aeroporto para bater um papo. E motorista do Bibo nas horas vagas. What are you doing? I'm trying to drive you to the store. Chofer. Mas foi muito bom ficar na tua casa, cara. É uma Legal. ótima recepção. Que bom. Cacau, uma coisa que a gente conversou enquanto estávamos aí na sua residência é como que a gente explica, ou como é que a gente entende essa relação do evangelho e a sociedade, ou melhor, dos evangélicos ou dos cristãos e a sociedade. Teoricamente, uma pessoa convertida pelo evangelho, ela deveria ser uma pessoa diferente na sociedade. E a gente vê tantos evangélicos e não vê uma mudança significativa na sociedade. Como é que tu encara, né, essa questão, evangélico, sociedade, mudança social? Então... É uma pergunta cabriocárica, né? Eu acho que uma das maneiras que a nossa carnalidade se expressa é o modo religioso. Quando a gente transforma a nossa fé e o evangelho em um mero alívio de consciência que nós adquirimos por praticar ritos ou repetir ações que nós juramos que estão agradando a Deus, né? O evangelho faz desafios para um comprometimento de vida e a gente enfraquece o evangelho quando a gente, ao invés de comprometer a nossa vida com Jesus Cristo, a gente compromete a nossa frequência aos atos religiosos, né? E eu vejo... onde eu vejo isso na Bíblia de maneira bem clara, nos escritos de Paulo. A gente vê isso, por exemplo, em Colossenses, Paulo falando que nós devemos nos unir a Jesus Cristo, viver a vida que está escondida com Cristo, pensar nas coisas do alto, ao invés da gente simplesmente repetir ritos que são sombra do que haveria de vir. Ou mesmo escrevendo a Tito, ele fala como os cretenses eram ruins, como a sociedade cretense era terrível, mas que ao lado desses ruins cretenses, ou agindo para o mal, estavam os da circuncisão, por exemplo, né? A igreja não fazia nenhuma diferença. Então, eu acho que o grande problema hoje é esse. A gente substituiu evangelho por rito, por ação social e responsabilidade, por alívio na consciência. Acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta. Tá, para complementar o raciocínio, tu acha que se as pessoas vivessem o evangelho, mudaria alguma coisa na nossa sociedade? Como é que tu vê isso daí? O evangelho, ao mesmo tempo que anuncia que a gente deve viver sob uma nova ótica, uma nova perspectiva, viu? A perspectiva do reino, a gente também entende que o reino é implementado na sua plenitude na terra a partir da ação de Jesus Cristo, ou quando Jesus Cristo de fato levar a cabo toda a justiça, né? Julgando os vivos e os mortos, levando a juízo os que merecem juízo e os justificados recebendo a plenitude da vida eterna. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que a gente deve ter uma vida diferente aqui, que mude as coisas para melhor, a gente não tem a esperança de que em ações da igreja terrena nós vamos resolver todos os problemas do mundo, né? Sim. Então nós somos chamados a viver uma vida que já encarna a realidade do reino agora, ainda que sabendo que tudo só será concretizado quando Jesus de fato instaurar o seu reino final, né? Então a gente vive assim, em obediência, aguardando a volta do nosso Senhor. Essa tua resposta, ela vai de encontro ou vai ao encontro? Ao encontro a favor, de encontro é contra. Vai ao encontro, então. Ao encontro, tá. Vai ao encontro daquela ideia de que nós somos convocados a fazermos a diferença, né? O Sermão do Monte é essa convocação.
mas ao mesmo tempo a Bíblia também fala e deixa claro que o mundo vai de mal a pior. Isso não está na Bíblia, gente, eu sei. Eu estou só dizendo que esse conceito é um conceito que o mundo caminha para algo ruim. Inclusive, o amor de muitos esfriará. Os sinais, né, que apontam para a volta do Messias são sinais ruins, não são sinais de esperança. Exatamente. Como é que tu vê? Então, caminha nessa direção? Isso, e caminha nessa direção, e eu acho também que isso nos consola um pouco quando nós vemos que o mundo ainda tem tantos problemas, né? E esse choque, essa tensão que a gente vive, né? De nós não termos nunca uma alegria completa no mundo, da gente ter sempre nos nossos momentos de alegria, a gente sabe que o mundo não está perfeito, que tem um monte de coisas pelas quais a gente pode chorar e deve chorar também. A gente é consolado pelo fato de que a própria palavra de Deus já disse que ia ser assim, né? E quando a gente sente essa tensão e essa angústia no coração, a única coisa que sobra para nós, eu acredito, é nos humilhar, nos quebrantar e reconhecer diante de Deus que a nossa visão é muito limitada e que nós aguardamos o estabelecimento dele. E aí nós somos renovados na nossa força, nos levantamos e continuamos vivendo a vida do reino, né? Por isso que a devoção, a espiritualidade, o nosso encontro com Deus em oração são importantíssimos para a realização da missão. A gente não realiza a missão sem oração. Porque quem tenta realizar a missão sem oração está tentando fazer sua própria missão, seu próprio ministério. Mas se você quer fazer a missão de Deus, você deve voltar para Ele em oração, porque é o reconhecimento da dependência dele, né? Muito bom, obrigado, Cacau. E, cara, nem vou pedir palavra final, porque essa aí foi de passar a régua. Sem palavra final. Fecha a perna um pouco. Por quê? Eu tô colocando a música. Beleza. Mas é legal você na minha uma perna. delícia. Já tá gravando, né? Já tá gravando. Pai, essa curva aqui tá me levando pra perto de você, rapaz. Ui. Vamos lá. As curvas da vida me levaram pra perto de você. Nossa, que delícia.